Pergunta 285. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a Terra? O filho reconhece o pai? O amigo reconhece o seu amigo? Resposta: perfeitamente. E assim, de geração em geração. Normal. A pergunta 284 já explicou isso. Que a individualidade está no perispírito, então eles vão se reconhecer. Se reconhece qualquer espírito genericamente, claro que o pai vai reconhecer a mãe vai reconhecer o filho. Mas isso é importante porque tem a questão do laço de família, né? Eles se reconhecem enquanto pai, enquanto mãe, se reconhecem enquanto pai da última encarnação. Isso é importante, se reconhece enquanto pai da última encarnação. Agora, o ascendente que um vai ter sobre o outro, ele lá na vida espírita, ele se dá por caracteres estritamente intelecto-morais e não sociais. Então pode acontecer que um pai desencarna, o filho desencarna. Só que o filho é um instrutor do pai. O filho trata o pai paternalmente e o pai se submete ao filho, porque o filho é muito mais evoluído moralmente, intelectualmente que o pai. Eles se reconhecem, os afetos que eles desenvolveram continuam dali para mais, mas as relações se dão única e exclusivamente por caracteres essencialmente morais e também caracteres intelectuais. Então, vamos tomar cuidado com isso também. Pergunta 285A. Como é que os espíritos que se reconheceram na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Insiste, né? Mas como é que eles se reconhecem? Vemos nossa vida passada e lemos nela como um livro. Vendo a dos nossos amigos e dos nossos inimigos, vem aí a passagem deles da vida corporal a outra. E aquela questão, né? Por exemplo, eu tive uma outra encarnação. A questão está mais aqui, ó. Eu tive uma encarnação passada como mulher. E aí, por alguma circunstância, pelo desejo, pelo meu pensamento, eu modifico o meu perispírito para ficar com aquela imagem, com aquela aparência. Um espírito que me conheceu nesta encarnação, ao se aproximar de mim, ele vai ver o quê? A imagem de uma mulher. Como é que ele vai saber que aquela mulher sou eu? Eu acho que está mais por aí. Como ele vai saber? Pela individualidade que aquele perispírito irradia. No fundo, ele sabe que aquele ser que ele está com outra aparência é, na verdade, aquele que encarnou na Terra como Jorge. E não simplesmente ele vai se assustar. Ó, quem é você? O que está falando? Não, a gente estava... Não, mas você é uma mulher, eu sou homem. Não. Pode ter espíritos que ainda, pelas suas dificuldades evolutivas, não conseguem ultrapassar esses limites? Pode tudo. A mente é capaz de muitas coisas. Como tem espírito que ainda acredita comer, acredita beber, tantas outras coisas. Então, mas se ele fizer uso das suas faculdades, ele consegue perceber. Assim como nas chamadas regressões de memória, que pode ser provocada ou espontânea, o ser se vê no passado praticando alguma atividade com outra aparência, ele sabe, não, era eu. Sabe? Por quê? Porque é do ser. Então, é possível sim. Mas também, o outro lado também é possível, tá? A gente não está aqui fechando. Nosso objetivo não é estudo fechado para nada. É exercício de reflexão sobre as coisas espirituais com base na doutrina dos espíritos. Kardec faz um comentário. Os espíritos podem, quando necessário, se reconhecer pela aparência que tinham quando vivos, ao espírito que acaba de chegar e ainda pouco familiarizado com seu novo estado. Os espíritos que o veem receber apresentam sob uma forma que lhe permite reconhecê-lo. É aquilo que a gente estava falando, né? Às vezes o espírito está num estado ainda da perturbação, e ele ainda não desenvolveu as suas faculdades, não tomou posse das suas faculdades. Então, a impressão que lhe causa
pode ser uma impressão de estranho, mas depois de um certo tempo no mundo espiritual, já de posse da faculdade, ele consegue perceber. Mas para facilitar isso, no momento ali da morte, os espíritos podem tomar aquela aparência. Por exemplo, minha avó desencarnou. Ela já pode ter encarnado e desencarnado. Digamos que ela encarnou como homem. Na minha desencarnação, ela pode se apresentar. Ela não vai se apresentar com a última impressão que ela teve. Ela vai se apresentar com a da minha avó. Facilitar. Claro que isso é, de modo geral, irrelevante, mas tem alguns componentes que podem ser agregados nestas equações. É isso. Comentando os comentários dos comentadores do além. As imagens das vivências se plasmam nos centros mais sensíveis da consciência. Muito provavelmente ele não sabe que a consciência é um pensamento. Um pensamento. A consciência é um pensamento íntimo. Então, os centros sensíveis da consciência, aí ele deve estar definindo consciência de outro, segundo outra doutrina, não a doutrina espírita, vindo à tona de acordo com as necessidades de cada um. Então, as imagens se formam. As imagens são pensamentos que vão manipular os fluidos, que vão vir de acordo com a necessidade de cada um. Agora, se está nos centros mais sensíveis da consciência, é um negócio muito sério, né? Então, a consciência, que é um pensamento, tem centros mais sensíveis e menos sensíveis? Ou isso é apenas uma linguagem um pouco mais prolixa e verbosa? Eu aposto mais nisso. Há espírito que nada reconhecem pelo seu estado de desnutrição espiritual. Olha a confusão de ordem aí que a gente está sempre levantando aqui. Desnutrição. O espírito se nutre? Se nutre de quê? Qual alimento? E se ele não se nutrir, ele morre? Então, por que usar a expressão? Alguns espíritos têm essa mania também. Pegam palavras que estão dentro de um contexto social científico e usam outro conceito social científico, né? O pessoal usa verbo vicário, né? Que está no lugar de. Para que desnutrição? Desnutrição espiritual. A pessoa que está aprendendo vai entender errado isso daí. Né? A matéria é luz coagulada, pelo amor de Deus, coagulação. Fala matéria, coagulação é sangue, é leite. Agora, coagulação para luz, não tem um termo da física para usar? Tem, para quê? Então, desnutrição espiritual, ele não se reconhece porque está desnutrido. Olha, dá a ideia do quê? Totalmente material. Ele não se reconhece porque ele não está no estado de perturbação, ainda não tomou posse das suas faculdades, ainda não consegue perceber a individualidade do outro. E não porque ele está desnutrido espiritualmente, não existe desnutrição espiritualmente, ok? Aí continua ele, são almas que perderam suas qualificações como espírito. Olha, como é que alguém, eu sou espírito, aí eu faço alguma coisa, eu perco a minha qualificação de espírito, eu passo a ser o quê? Gnomo? Leprechal? Troll? O que você? A individualidade não muda. Nos tornamos espíritos simples e ignorantes e seremos espíritos para sempre. Como é que ele vai perder a qualificação de espírito? Continua, ignoram tudo o que se passa ao seu redor. Se ele ignora tudo que passa ao seu redor, ele não é espírito. Está desnutrido, está desnutrido. Qual o sentido disso? Nenhum. Os espíritos de terceira ordem tomam o efeito pela causa. A gente tem que tomar cuidado com isso. É por causa disso que eu agreguei. Por causa disso que eu agreguei esse quadro.
as minhas perguntas. Porque a gente lendo, a gente vai tentando aprender, melhorar, vai ver o comentário de outras pessoas. Em vez da pessoa comentar o livro dos Espíritos, ela usa o comentário desses comentadores. Então eu resolvi fazer o comentando os comentários dos comentadores, com base na doutrina espírita.